Olá, muito boa noite, comunidade do Instagram, equipe Mente Viva, nossos seguidores, conhecidos e amigos. Estamos mais uma vez aí com a nossa live mensal chegando, né? Agora às 21 horas. E daqui a pouquinho vai estar conosco também outros membros da nossa equipe Mente Viva, para juntos nós trazermos para vocês hoje esse tema tão importante na sociedade que nós temos hoje, que está extremamente dependente do mundo tecnológico, né? E nós vamos então hoje trazer esse tema tão importante que é os jogos online. Como que a psicologia pode ser uma força para a gente vencer então a dependência, o vício em jogos online, né? Então, este é o tema da nossa live de hoje da equipe Mente Viva, né? E vamos aguardando a nossa equipe chegar aqui para a gente podermos iniciar então essa live tão importante, né? Vamos aguardar aí um minutinho ou dois, né? Antes de adiantarmos o nosso assunto, né? Mas nós podemos com certeza, né? Já irmos contextualizando aos pouquinhos, né? Nós temos aí nessa nossa sociedade hoje, né, um grande, diria até sem querer exagerar, né, um grande mal social, né? E nós temos que trabalhar temas importantes como este. Vamos até aos nossos colegas que estão chegando agora aqui, né? Vamos aqui aceitando os colegas que estão chegando, né? Nós vamos, sempre tem esse problema de enfrentar um pouquinho a dificuldade tecnológica, né? Então vamos ver se vai dar certo. Aceitando. Só aguardar um pouquinho mais, daqui a pouquinho já vai entrar, né? Danielson, meu querido, estou tentando te aceitar aqui, a gente tá fazendo aqui o esquema de aceitar, né? Vamos ver. Agora deu. Olha só, né? Não demora, né, para entrar o sistema, né? Ô, meu amigo, né? Agora sim. Mas que dificuldade, a gente dá 10 vezes o aceite que custa para entrar, não sei que demora tanto. Pois é, não sei. É, é o sistema, é assim mesmo. Mas estamos aí. Esperar os demais chegarem. Eu já estava aqui aprofundando um pouquinho a contextualização do tema, né? A gente Sim. nessa nossa sociedade que vive, de certa forma, essa dependência tecnológica, né? Uhum. E, infelizmente, essa dependência tecnológica tem levado para caminhos não salutares, né? Como os jogos, né? E até assim, a questão do. Hoje, sim, aumentou por causa disso. Já existia, né, esse tipo de situação, né, de doença por causa desse tipo de coisa, mas com a facilidade de tu ter jogos na tua mão, através da internet e tal, isso acabou potencializando pessoas que acabam desenvolvendo esse mal. Né? A gente vai poder falar. Até eu queria aproveitar, se alguém está passando aqui por essa live, aproveita, né, enquanto a gente está aguardando, tem mais dois colegas para chegar. Vamos estar compartilhando essa live com teus contatos, com pessoas da tua família, pessoas que, que, que possam ter interesse nesse assunto, e também assim com autoridades, né, profissionais da saúde, educadores, pessoas que lidam com gente, para que possam ter essas informações que vão ser úteis, porque infelizmente é uma doença da moda, né, Josemar? Se tornou uma doença da moda, se tornou assim um surto
bastante grande. Opa, chegou mais alguém? Quem que é que chegou? Opa, boa noite. Fernanda, tudo bom? Colega Fernanda. Tudo bem. E a Tati, tá chegando a Tati também, daqui a pouquinho. Boa noite, equipe Mente Viva, Lisa S87, nos cumprimentando. Boa noite, bem-vinda. Dá tempo ainda de compartilhar essa live com mais gente, né, Josemar? Quem é que chegou? Ah, agora sim, estamos completos, tá? Tati. Muito bem, muito bem. Estamos aí completos, a equipe completa para hoje, né? Temos aí 21 horas em ponto, 21 horas e 1 minutinho, né? Vamos aguardar um minutinho ou dois para ver se chega mais alguém ao vivo ou começamos? Acho que podemos começar, né? Vamos. Fernanda, até o vídeo ficou escuro. Estou tentando. Nada. Ok, então vamos iniciando nosso momento hoje de partilha, né? Então, com alegria, como eu dizia... Aqui não aparece duas... Aqui já apareceu a colega, mas o Gil não aparece. Tranquilo. Isso é um processo do Instagram, tá? Estão aparecendo os 4. Até eu printei a imagem para ficar registrado, está aparecendo os 4. Isso, também estou vendo vocês 4 também. Tá? De vez em quando, a Fernanda que some, né? A Fernanda está indo e voltando. Né? Ok. Oi, gente. Sim, estou com alguns probleminhas técnicos, mas estou aqui. Ok. Então, vamos oficialmente começando, né? Com alegria que nós queremos Equipe Mente Viva. Dar início, então, à nossa live mensal, com o tema hoje tão importante para a nossa sociedade, né? Que vive essa dependência tecnológica. O nosso tema de hoje é jogos online, né? Como a psicologia pode ser uma força da gente vencer o vício em jogos online. Né? Então, muito bem, sejam bem-vindos, colegas Danielson, Fernanda e Tatiana, né? A gente partilharmos hoje. Então, primeira palavra de vocês de acolhida, né? Quero passar para vocês, então. Pode ser primeiro a dar preferência. Então tá, vai lá, vai eu. Eu não estou conseguindo desligar meu microfone aqui. Depois eu tenho que ver o que está acontecendo. Eu sou o Danielson Varpechoski, aqui do Rio Grande do Sul, faço parte da equipe Mente Viva, e é com muita responsabilidade que eu assumo essa importante questão de conversar com os colegas sobre essa uma doença que, infelizmente, está na moda, ou seja, está aumentando, está um surto, que já existia antes das facilidades da internet, mas com a facilidade da internet, isso tem se tornado um surto epidêmico de pessoas com dependência, com compulsão por jogos. E eu quero te convidar a participar conosco e junto conosco estar conversando sobre esse tema, como se libertar, como resolver essa situação tão dificultosa. Né? Conte comigo nessa conversa. Olá, eu sou a Tatiana, moro em Blumenau, psicóloga. Também queremos compartilhar ou conscientizar sobre os jogos online, todos os tipos de jogos, né? Todos os tipos de vícios. E queremos ajudar você a crescer com a gente. Me escutam? Tá. Bom, boa noite, eu sou a Fernanda, sou psicóloga de Porto Alegre, né? Aqui com os meus colegas. Espero que a gente consiga falar sobre algumas coisas interessantes, né? Tirar mais algumas dúvidas de repente, porque realmente é um assunto super em voga, né? Que volta e meia a gente se depara, né? Com alguma coisa na TV ou até mesmo no consultório, né? Principalmente ali como colega vai falar um pouco mais sobre isso. Então é muito importante da gente realmente ir nos pormenores e entender o que é possível fazer junto com a psicologia,
Acho que vai ser uma boa troca de informações e de aprendizado aqui também. Muito bem. Então, eu sou o psicólogo Josemar, também aí da nossa equipe Mente Viva, né? A gente fez esse trabalho de coletivo, de nós crescermos juntos, né? Então, com esse tema maravilhoso hoje, eu não vou me apresentar muito, está muito frio, e se fosse falar, me apresentar, ia ficar congelando no frio aí, né? Então, vamos lá. Gente, nosso tema de hoje, então, vou dar a introdução, né, da nossa temática, né? Nós vamos falar, então, a partir de agora, sobre o vício em jogos online, né? E como a psicologia pode ser a força para a gente vencer, né? Então, como introdução, a psicologia, quando fala em vícios, ela explora a nossa mente, explora o nosso comportamento, essa conexão entre mente e comportamento, entre escolhas que a gente faz, que se interligam numa formação, né, muitas vezes negativa, que a gente vai chamar de dependência, né? Essa conexão negativa que acontece, seja uma dependência por substância ou por comportamentos, né? Os vícios podem ser vistos como mecanismos de formas de lidar, por exemplo, com as emoções que nós temos na realidade, as emoções difíceis que nós vivemos. Por exemplo, estresse, formas de encontrar um alívio temporário de algo ruim na realidade, ou fuga da realidade. A psicologia busca, então, entender esses comportamentos, né, a partir dos mecanismos que se explicam esses comportamentos e desenvolver estratégias para lidar com esta dependência, buscando o auxiliar as pessoas que querem a recuperação. Então, isso como introdução, a gente vai falar então de dependência, por exemplo, a dependência de busca por prazer e alívio. Vamos falar um pouquinho também sobre o contexto social e cultural dessa dependência, o papel das emoções nessas dependências, né? A importância da recuperação. Outras dependências, a gente pode dar uma pinceladinha rápida, por exemplo, como dependência química, dependência comportamental, vícios em jogos, de azar, que é o nosso foco principal hoje aqui, né? Certo? E a famosa dependência tecnológica, que é o pano de fundo que está por trás de todo esse problema, né? E aí vamos trazer também para vocês aí algumas ferramentas que a psicologia traz, por exemplo, dentro da TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, que podem nos auxiliar, entre outras abordagens também, né? E nos auxiliar a vencer esse mal social, né? Então, iniciando com essa introdução, já passando então a palavra aos colegas, né? Eu não vou chamar por ordem, então qualquer um dos três pode se manifestar, tá certo? Então, abro o microfone para vocês, então, a partir dessa introdução. Oi, pessoal, estão me escutando? Tá, eu acho que eu posso iniciar, então, só com algumas características mais de diagnóstico, né? Só mesmo para a gente adentrar mais no assunto. Nós temos, então, principalmente ali pelo CID-11, né? E o DSM-5 revisado. Tem algumas pequenas diferenças, mas nós estamos falando, então, de transtorno de jogo, né? Ali pelo DSM-5, então, revisado. Ele entende, né, que existe uma certa diferenciação entre o transtorno de jogo e o distúrbio de jogos na internet. Ele faz essa diferenciação. O distúrbio de jogos na internet ainda não tem o caráter de transtorno pelo DSM-5, o revisado, tá? Ele está ali na seção de condições ainda que exigem um estudo adicional, ou seja, está em período ainda de estudo, provavelmente nos próximos já deve entrar. Diferente do CID-11, né, que já traz, então, o transtorno de jogo e também o transtorno de jogos eletrônicos, né, ele tem ali o código específico. E de forma geral, como muito parecido com as outras dependências, né, ele vai ter ali alguns critérios, então, de dificuldade, né, ou perda de controle em relação ali ao comportamento, né. Uma tolerância, a pessoa vai precisando cada vez mais tempo para ter
aquela adrenalina, aquela sensação boa, né? Ela vai ficando cada vez mais tempo ali na frente da internet, enfim. Vai tendo também uma diminuição no prazer de outras coisas que antes ela gostava de fazer, em detrimento, né, de estar ali nos jogos online. Então ela vai preferir ficar nos jogos online e fazer outras coisas que antes ela gostava de fazer, inclusive estar com outras pessoas, né? E também tem características de abstinência. Então a gente vê que realmente tem algumas coisas que são bem parecidas com os transtornos por uso de substâncias, né? Quando a gente fala ali de dependência, do abuso, enfim. Então a abstinência pode aparecer como uma irritabilidade. Muitas vezes o humor ele vai ficar mais irritadiço, a pessoa vai ter comportamentos bem diferentes do que ela já estava antes, né, de adquirir esse comportamento mais compulsivo, né, como a gente observa. E, deixa eu ver, sim, muito importante. A gente precisa de, no mínimo, um período aí de 12 meses, né, para considerar, tendo em vista, né, os critérios todos que são necessários, para considerar realmente um diagnóstico nesse sentido, tá? E também descartar outros diagnósticos possíveis, que nenhum dos colegas depois vão aprofundar um pouco melhor nessa parte. Acho que é importante também da gente entender assim, né, só por alto, que é bem importante, tem uma característica, não só dos jogos online, mas que aparece também, né, em relação ao vício da internet, como também estar muito tempo nas redes sociais, elas geram na gente pequenas, como é que eu vou dizer, pequenos momentos de como se fosse uma inserção de dopamina, né? É assim que o nosso corpo entende. Aquilo vai gerando um prazer momentâneo que vai se reforçando por si só ao longo do tempo. A gente vai lá, a gente tem um reforçamento, né? A gente vê coisas que a gente gosta, a gente sai um pouco de órbita, enfim, aquilo vai se repetindo ao longo do tempo, né? Então a gente vai entendendo que existe um reforçamento contínuo. No caso dos jogos, é interessante também observar que ele geralmente inicia do mais fácil para o mais difícil, né? Isso, ao longo do tempo, também é algo que o nosso cérebro está acostumado também a lidar como se fosse algo viciante, né? Para quem está mais ligado nessas coisas assim de jogos. Acho que agora, para a gente começar, já dei uma geral. Acho que podemos continuar daí. Pá. Consegue liberar o microfone? Vamos lá, pessoal, vamos lá, não fique silencioso não, vamos lá, vamos participar. A Tati não está conseguindo? Isso. Vai, Daniel, se ela não consegue, vai indo. Ok. Uma das coisas que está dando eco, né? Bem-vindo, Mariluce. Bem-vindo. A Tati está sem som. Vamos lá. Tem uma diferença entre algumas coisas que eu tenho observado de um tempo para cá. Vocês estão me ouvindo bem? Aqui está dando eco. Calma que vai resolver já. Calma um pouquinho. Vai firme. Ok. Atenção. Esperando. Teste. Melhorou? Ok. Tem uma diferença que eu tenho notado, né? Bom, primeiro, aqui nós estamos falando de basicamente 3 problemas, né? Que têm o mesmo nome, que é visto como a mesma coisa, que é a dependência de jogos, ou o abuso, o comportamento compulsivo em relação ao jogo. O primeiro é relacionado com o jogo em si, o segundo com a situação de aposta, e o terceiro com eventuais abusos de aposta.
que daí que eu chamo que é o que era mais comum antigamente. Essa é a grande diferença. Antes era muito comum o que eu chamo de doença secundária. A compulsão por jogo está relacionada com uma outra doença. A compulsão por jogo está relacionada com uma fase maníaca do transtorno bipolar, uma fase ou uma descompensação do transtorno borderline, ou como uma tentativa do comportamento obsessivo-compulsivo de lidar com a ansiedade, era o que a gente chamava de secundário. Hoje, de um tempo para cá, tem surgido muito a dependência de jogos e o jogo compulsivo como primário, ou seja, isso surgindo como efeito para outras coisas. Então, para quem estiver ouvindo, eu vi ali um comentário de uma pessoa que fala assim, eu tenho uma dependência, eu tenho um videogame em casa, eu tenho um apego. Essa é uma das duas, essa é um dos dois casos, é um dos dois casos. O primeiro caso é a pessoa se vincular de tal maneira ao ambiente daquele jogo que a pessoa fica sequestrada pelo tema do jogo. Então ela fica substituindo as coisas da vida dela pelo jogo e às vezes até querendo comprar skins, querendo comprar ferramentas, né, mal aguardando o próximo lançamento, a próxima atualização, a ponto de deixar muitas vezes relacionamentos. E isso é muito comum, principalmente numa faixa etária entre 14 e 26 anos, é muito comum isso. Não quer dizer que não possa acontecer com 30, com 40, com 60, mas é mais comum entre 15 e 26 anos essas pessoas serem sequestradas pelo ambiente do jogo. Isso e tem sido cada vez mais comum. Assim, a pessoa perde toda a vida social e fica fechado dentro de casa. E a segunda coisa, que já existia antes com o jogo do bicho, já existia antes com cartas, já existia antes com o cassino clandestino, mas que hoje, com os cassinos na internet, na palma da mão, através de aplicativos, se multiplicou grandemente. E infelizmente, isso é bem democrático, não tem uma faixa etária, né? Porque aqueles que já eram viciados em apostas, em cassino, em jogo do bicho, eles migraram para esses aplicativos. E outras pessoas que não eram desse meio começaram a migrar também para esses aplicativos. Então, houve um boom enorme desses dois tipos de patologia, de compulsão, de comportamento compulsivo, que se tornou primário. É ele que acaba gerando depois transtorno de ansiedade e depressão. Já tem caso, gente, é sério, sério, já tem caso de suicídio, já tem caso de pessoas que entram num quadro que perde tudo, perde relacionamentos, perde postura social, sem questão de perdas econômicas, mas perdas emocionais também extremamente importantes. Então, isso hoje me preocupa. Há 25 anos atrás, quando eu estava no início da minha clínica, a compulsão por jogos ou por apostas era secundário, era ligado a uma outra doença. Por exemplo, a pessoa era alcoolista e sofria de alcoolismo e jogo. A pessoa tinha depressão e jogos. A pessoa era esquizo-paranoide e viciada em jogo de videogame. Hoje em dia não tem mais. Hoje em dia a pessoa começa com a dependência do jogo e por causa da dependência do jogo vai desenvolver depressão, ansiedade e recentes pesquisas, né, da Inglaterra, do Reino Unido, têm apontado que inclusive esse tipo de comportamento compulsivo proporciona avanço no caso de demência. Então a pessoa acaba perdendo inclusive capacidade intelectual. Então é muito perigoso, a gente precisa falar sobre isso. A palavra é ludopatia, né? Ludo quer dizer brincadeira, mas o assunto não tem nada de brincadeira, é um assunto muito sério e precisa ser visto. Se tu está entrando numa dessas, ou pratique e atende pessoas nesse estado, procure se informar mais, porque é uma doença muito perigosa. Depois eu quero comentar alguma coisa que eu tenho ouvido de outros colegas,
de problemas que eles têm enfrentado com isso, e eu quero compartilhar. Mas é isso. Então, eu vou falar um pouco, né, que o indivíduo é os seus desejos, é aquilo que deseja, né? E Lacan nos traz que somos seres faltantes, estamos sempre atrás do que é faltante dentro de nós. Imagina aí um jovem adolescente que sempre se sente um estranho no ninho, e no meio de hoje, o que ele tem, aonde ele tem para interagir é esses jogos. E hoje esses jogos online virou algo muito profundo. É um meio de comunicação e agora é quase um Tinder. Eles se relacionam e fazem namoros virtuais através dos jogos, né? Então, o adolescente de 14, 15, aos 25, tem pessoas dos 30, 32, chega a perder 10 horas nos jogos. E aí começa a ter danos na sua vida física, psicológica e social. Ele não consegue mais produzir, ser produtivo. Porque a partir do momento que ele sai para estar na faculdade, ou se ele está na escola, ele fica pensando só nos jogos. Ele começa a ter aquela dependência. Ele é codependente dos jogos. Então, ele só consegue interagir através dos jogos. Por isso que é algo que nos preocupa muito. Principalmente quem já tem fobia social, ele aumenta mais, né? Então, parece ser um lugar seguro, mas não é seguro. É um lugar que nos traz muitos danos psicológicos. E é diante disso que nós hoje queremos falar nessa live, principalmente para quem é pai, para quem é mãe, quem é tio, quem é professor, para quem é missionário, enfim, que lida com essa situação de hoje, saber que a proibição, só proibir, não adianta. A gente tem que levar uma consciência do que esses jogos estão fazendo em nossa vida. Assim como no passado. Lembra no nosso tempo, acho que a nossa colega é mais nova, mas quem é que não lembra do fliperama? A gente não sabia que o fliperama, né, ia ficar na nossa mão. E hoje as pessoas de mais idade apostam tudo, estão ficando até falidas, muitos falem, pela maneira rápida que chega e as ofertas. Então é diante disso que nós estamos hoje falando desse fenômeno social atual, mas também antigo, que só modernizou, né? Muito bem. Então, nessa primeira rodada aí, cada um de nós, duas primeiras contribuições nessa nossa temática, né? É importante nós já começarmos a delinearmos nossa fala agora a partir da contribuição da psicologia, né? Onde nós queremos trazer essa mensagem de que forma a gente pode auxiliar as pessoas que buscam fugir ou vencer o vício, né? Quero trazer já essa segunda rodada, buscando essa contribuição, né? Trazendo para nós a realidade do que é o vício no cérebro, na nossa saúde mental, né? Por exemplo, nós sabemos que o nosso cérebro, com os hormônios que atuam no nosso corpo, né? Nosso cérebro libera substâncias químicas, como, por exemplo, a dopamina, que é uma das mais famosas, né? A dopamina que atua em resposta aos nossos comportamentos, ou gerando novos comportamentos também, né? Essa dopamina, ela é responsável também pela geração da sensação de prazer e recompensa. Sensação de prazer e recompensa, né? Então, essa sensação de prazer e recompensa forjada ou construída na busca deste prazer que a dopamina realiza no nosso corpo, na nossa saúde mental, né? Ela pode vir a levar numa busca repetitiva, né? Constante de experiências que geram maior prazer, né? Geram maior prazer na saúde mental. Isso vai gerando o que nós chamamos, então, nessa primeira rodada,
de compulsão, né? Então, a dependência e a compulsão, elas têm a ver com essa liberação da dopamina na busca por um prazer repetitivo e constante, né? Então, nós precisamos entender esse processo de busca de prazer, né? Dentro de um contexto social, dentro de um contexto cultural, familiar, né? Já colocando aqui a fala, por exemplo, da que está nos assistindo, a colega Lisa, né? Ela comentou no nosso chat ali que muitas vezes as mães contribuem para a manutenção do vício dos filhos, né? Incentivando o vício, alimentando o vício, seja deixando o filho isolado num quarto, seja mantendo ele isolado num quarto, lhe auxiliando com alimentação, com outras coisas que ele precisa, né? Ao contrário de incentivá-lo a sair do seu aposento, né? E ter uma vida social saudável. Então, o vício ele tem que ser interpretado dentro de um contexto social e cultural, certo? E aí, nesse sentido, que nós queremos falar, por exemplo, do vício dos jogos, na mesma parelha que poderíamos falar de dependência química, né? Que é uma busca por um prazer que pode ser na dependência química, né? No álcool, nas drogas, no tabaco, e até mesmo nas medicações, na dependência de medicamentos, né? Tudo isso está dentro de um bojo que nós chamamos na busca pelo prazer ou pela fuga de alguma realidade social que a gente não quer enfrentar, né? E aí nós vamos cair, então, na compulsão, no vício em jogos de azar, no vício que nós chamamos, então, pelo termo de ludopatia, né, Danielson? Ludopatia, né? E no pano de fundo que a gente trouxe já na primeira rodada, que é a dependência tecnológica. Dependência tecnológica é a busca compulsiva por internet, incluindo nessa busca jogos eletrônicos, dispositivos móveis que podem levar também à dependência de largar a realidade social para entrar na realidade virtual, né? E achar que essa realidade virtual é a que nos satisfaz, a que traz o prazer para a nossa vida, né? E vai gerar, então, o isolamento social, né? Então, esse pano de fundo que eu trago para vocês, colegas, para nós abrirmos a segunda rodada já, então, falando, então, dessa dependência química, psicológica, dependência tecnológica, né? E da compulsão gerada pela busca pelo prazer constante. Aberto a vocês. Então, eu gostaria de ressaltar uma música antiga, só um pedaço da letra, do Peninha. E ele fala assim: tudo era uma brincadeira, foi crescendo, crescendo, e de repente eu me senti assim, totalmente seu. Então, tudo começa com um lúdico, né? Tudo começa com uma brincadeira. Só que essa brincadeira toma espaço em nossa vida e ela chega a nos prejudicar quando sentimos falta, e essa falta é tanto que não conseguimos mais interagir fora. E se estamos fora, começamos a sentir ansiedade, o pensamento fixo em chegar em casa para jogar. Eu tenho que jogar. Se eu não jogo, eu fico triste. Eu tenho um pensamento repetido e faço várias coisas para que dê continuidade aos jogos. Isso tem que ficar muito claro o que é essa compulsividade. Essa compulsividade é viver sem. Eu não posso viver sem. Assim como uma pessoa que tem o vício do álcool, assim como a pessoa que é tabagista, assim como a pessoa que usa droga. Então, os jogos entram do mesmo nível. Então, as pessoas não chegam dizendo assim, chega dizendo assim, eu amo beber e eu sou alcoólatra. Não é assim de uma hora para outra. Precisa de ajuda. Assim também é aqueles que passam 7, 8, tem gente que vira 2 dias nos jogos, tem uma vida controlada pelos jogos.
É essas pessoas que estamos falando, né? Que sem o jogo não consegue viver. E tudo é causa para entrar nos jogos. Se eu fiquei triste, se minha mãe brigou comigo, se minha namorada não me quer mais, eu entro no jogo. Tenho no consultório muitas queixas sobre isso, né? E uma das queixas é que as pessoas deixam de namorar, ou seja, de ter uma vida afetiva por causa dos jogos. Prefere jogar, ter aquela vida virtual ali, imaginária dos jogos, né? Do que ter uma vida real. Então, por isso que fica patológico. Quem passou a fala. Só complementando, assim, né, que também, assim, o que eu reparo, assim, é trazido pelas pessoas que sofrem disso, por exemplo, sobre vício de apostas. Daí, hoje em dia, ter vício de aposta tinha a ver com o jogo do bicho, e já existia pessoas compulsivas. Hoje é muito mais pela facilidade, né, desses joguinhos de aposta online, né, que a pessoa... E daí, o mecanismo que eles descrevem é bem... Eu gostei muito da lembrança da música do Peninha, né? É bem isso, começa com uma brincadeira. Tem uma questão moral que eu vejo aqui, porque quem sofre justamente é quem não deveria passar por isso, que é o início da aposta. Geralmente começa no momento de fragilidade, em que a pessoa está num estado de fragilidade econômica. A maioria das pessoas descreve isso, sabe? É claro que tem sempre aquele que é por ganância, ou tem aquele que é por curiosidade ou por brincadeira, mas a maioria das pessoas que chega ao consultório, eles vêm falando de um estado de fragilidade econômica que levou eles a fantasiar que, aliás, a propaganda diz isso, que o jogo seria um multiplicador de renda, né? Porque ele colocaria 40 centavinhos ali e daí ganharia 35 mil. Né? Isso quem está falando, pessoas usaram muito, deve ter alguma propaganda com isso, 40 centavos dá 35 mil. E daí Daniel, assim, as pessoas tentam... Oi. Daniel, aproveitar a tua fala, já comenta em cima da pergunta da colega ali, que ela está falando dos influenciadores, né? Da responsabilidade dos influenciadores nesses jogos de azar. Perfeito, tá? Você falou assim, assim, perfeito. Aí tá a questão assim que é moral e jurídica, né? Porque na verdade assim existe os jogos de azar, o lucro dos jogos de azar é o lucro em cima da perda, em cima do prejuízo. Não existe nenhuma outra área de comércio ou serviço, nenhuma outra área do mercado econômico em que tu lucra com o prejuízo do outro, a não ser o jogo de azar. No jogo de azar, o lucro é totalmente do prejuízo do teu consumidor. E por causa desse prejuízo, que é altíssimo, eles acabam conseguindo bancar influencers, pessoas que vão trabalhar no marketing para vender uma falsa ideia de segurança, de mágica, para vender aquilo que justamente a pessoa fragilizada está vivendo. A pessoa fragilizada, olha só, eu vejo isso como uma covardia, porque tu tá pegando justamente, como foi falado, o desejo, mas mais do que isso, a fragilidade, no momento de maior fragilidade da pessoa, né? Tu apresenta uma mentira de que isso ali é um multiplicador de renda. E a pessoa que está vendendo essa ideia, ela está ganhando muito dinheiro, ela não vai perder. Ela está vendendo uma proposta fantasiosa, uma proposta mentirosa para quem está fragilizado. Porque uma pessoa que está estável financeiramente, uma pessoa que está bem emocionalmente, que não está, ele não vai se preocupar com essas propagandas. É muito difícil, né? A não ser que já fosse dependente antes. Mas assim, eu vejo assim, só um dado importante, assim, a partir dessa colocação, um dado estatístico importante.
quando surgiu, quando foi colocado junto nas embalagens de cigarro, colocado fotos de pessoas com câncer, foi, no ano em que foi feito isso, foi colocado fotos de pessoas com câncer, foto com pessoas com transtorno decorrente do cigarro, explicando esse cigarro causa impotência sexual, esse cigarro está relacionado com câncer, cigarro está relacionado com não sei o quê. Não existe dose segura para essa substância. Coisa que tem escrito, né, desde aquele tempo. Nos 2 anos que foram feito isso, reduziu em 40% o uso do cigarro. 40%. Por quê? Porque assim, quem estava começando a fumar ainda não tinha desenvolvido o vício, eles lendo aquilo, eles se retraíram e não desenvolveram o vício. Né? Em vez de propaganda, e pessoas ganhando dinheiro com propaganda, em cima da doença dos outros, se tiver algum influencer ouvindo isso, tá? Bota a mão na consciência. Tu tá ganhando dinheiro em cima da doença do outro. Tu tá ganhando dinheiro em cima da miséria do outro. Pessoas que vão ter que passar por tratamento psicológico, pessoas que vão ter que tomar remédio, isso se conseguirem chegar até lá, porque muitos não chegam. Porque muitos chegam ao suicídio por causa do endividamento, do autoendividamento. Então, assim, é algo desumano essa indústria. Poderia ter, se não tivesse propaganda, se fosse proibido propaganda, se fosse fiscalizado, né, e que houvesse um canal direto para tratamento de pessoas portadoras de doença nisso. Porque começa perdendo dinheiro, depois perde relacionamento, e começa a haver infidelidade financeira, começa a haver deslealdade, mentiras, para cobrir essa vergonha de estar em dívida. E entra esse ciclo vicioso de achar que na próxima aposta eu vou recuperar tudo que eu perdi até agora. E, na verdade, perde mais. Mas na próxima eu vou recuperar tudo que eu perdi. Ah, não. Não, mas agora quase deu. Se eu fizer mais uma aposta, eu vou recuperar tudo que eu perdi. E perde tudo mais ainda. E quando vê, está fazendo empréstimo, está fazendo isso. Por quê? Porque acreditou numa fantasia mentirosa de que isso é uma solução. Não é uma solução, é um problema. Procure ajuda. Procure ajuda. E para ti que vende isso, bote a mão na consciência. Verdade, verdade, colega. Muito bem. Então, como contribuiu conosco ali a Lisa mais uma vez, ali no capitado, Lisa, esses influenciadores, eles usam da credibilidade deles, né? Eles têm uma fama por trás para manter, né, esse fundamento na própria fama de credibilidade deles, em vista de um lucro potencial, um lucro oferecido, né, para ludibriar aos inocentes, de acordo com o nosso colega Daniel está nos colocando ali. Nós abro então agora para a Fernanda, dar a sua parte de contribuição nessa rodada, né? Já lançando a pergunta, Fernanda, do nosso colega de Santos Ferreira ali, né? O jogo representa um escapismo, né? Eu acho que ele quer dizer uma fuga, né? Então já jogo para você então a sua fala, com a perguntinha do colega. Ótimo, vai. Justamente vai abrir para o que eu estava querendo comentar. Tá, gente, eu acho que é bem importante da gente fazer uma diferenciação crucial também, tá? A gente está falando aqui no cenário extremo, né? Quando a gente fala, então, no transtorno, é algo que tem como critério base que cause prejuízo para aquela pessoa, né? Seja na vida pessoal, na vida do trabalho, enfim, social. Então, assim, os jogos online, mais especificamente, tá? Alguns, e isso os estudos comprovam, tem coisas que também ajudam em algum sentido, tá? A gente não pode pensar que todas vão realmente fazer um mal de toda forma. Então, assim, mais em funções cognitivas, né, e coisas, enfim, relacionadas ao funcionamento geral mesmo, tá? Inclusive, tem algumas linhas de tratamento que eu utilizo de uma forma geral, porque no caso da fobia social, o principal ali é o medo do julgamento das outras pessoas. Então, uma coisa que ajuda inicialmente a você quebrar um pouco disso é justamente ter esse contato, mesmo que ali digitalmente. É claro que isso não fica só nisso, né? Isso precisa evoluir
e ter todo um trabalho, né, na volta, tá? Então, assim, quando ele fala sobre escapismo, a gente pensa, né, realmente, os jogos podem ser uma válvula de escape, como muitos comportamentos, né, compulsivos, sim, e isso pode ser problemático. Quando a gente utiliza os jogos, como por exemplo jogos de RPG, onde você monta um personagem, de toda forma isso não vai ser sempre ruim, né? Porque principalmente os adolescentes, eles têm isso um pouco mais vivo, eles estão experimentando, né? Outros corpos, outros lugares, outras vidas, que bom, isso também é utilizar a criatividade e tem né? É bacana, é positivo. Agora, quando você utiliza isso como uma forma de resolver ou de simplesmente sumir, se afastar dos problemas, bom, aí sim a gente está pensando em algo que está prejudicando, né? A longo prazo, aquela pessoa está deixando de enfrentar e desenvolver tolerância à frustração, está deixando de conviver com outras pessoas, né? Está deixando de viver realmente aquela vida ali fora. Então, é importante a gente fazer essas pequenas diferenciações também aqui, a gente está, né, vendo um cenário extremo, apontando que realmente existem prejuízos, e é importante que todos estejam atentos a isso, né? Principalmente quando o Danielson fala ali sobre os jogos esses em que você coloca dinheiro, né, e tem todos os outros prejuízos envolvidos. Acho que eles tinham já feito um regulamento em relação a isso, né, Daniel? Eu não tenho certeza, que eu não acompanhei muito bem, mas deu um monte de problemas ali. Eu acho que alguma coisa tinha sido feita em relação a isso, que acho que acaba dando um respaldo, né, para os artistas acabarem utilizando disso também. Eu, pessoalmente, também não concordo. Acho que isso vai gerar muito mais problemas do que já tem gerado. Mas nós, como cidadãos e profissionais, precisamos estar o tempo todo atentos a isso para continuar fazendo pressão sobre as autoridades, né? É importante também o nosso papel nesse sentido de continuar levando e, se precisar fazer novas alterações, mudanças, que provavelmente vai precisar, né? A gente está presente em função disso. Acho que respondi ali. Pode complementar, Daniel. Eu queria só fazer uma menção para Santos Ferreira Sebastiana. Fala: hoje faço parte dos jogadores anônimos. É uma jogadora compulsiva em recuperação. Essa consciência é super importante. O primeiro passo, assim, o primeiro passo, não tem como enfrentar um problema que tu acha que não existe. O primeiro passo para se enfrentar um problema é identificar como problema. E essa nossa participante aqui ainda está falando, né, que ela reconhece, né, a sua fragilidade e foi buscar ajuda, né? Então a primeira coisa é não tratar como brincadeira, é procurar realmente ver os sinais. Quais são os sinais? Do ponto de vista da dependência de jogos eletrônicos, a pessoa fica imersiva, fica muito tempo ligado àquilo. Ou se for questão de aposta, a pessoa tem aquele comportamento compulsivo de tentar recuperar o dinheiro perdido na próxima aposta, e quando vê, começa a mentir, e daí não consegue sair daquilo. Isso é sinal de dependência, de compulsão, e precisa pedir ajuda, né? Além muitas vezes, do tratamento medicamentoso, que precisa, às vezes, do tratamento psicológico, tem a TCC também, tem a psicanálise, que fala do significado de que conflito inconsciente está gerando esse comportamento. Mas, assim, eu vejo como fundamental para a manutenção do tratamento, depois que a pessoa já tem tratamento, isso, os grupos de apoio. Os grupos de apoio são extremamente importantes para ter noção de realidade e para te se manter longe daquilo. É importante tu reorganizar a tua vida, saindo daquele grupo que antes era de jogadores, agora então vai para um grupo daqueles que não querem mais jogar, que não querem ser mais... não querem mais fazer parte desse ciclo. Eu queria perguntar para o jogador anônimo que está aqui conosco, se ela pode escrever, você pode escrever aqui para nós, se no grupo de apoio Jogadores Anônimos
é só questão de apostadores compulsivos ou se o grupo de jogadores anônimos também tem pessoas que têm essa segunda parte de ficar imerso no jogo, de abandonar o mundo real em troca do mundo virtual do jogo online. Que tipo de pessoas podem procurar ajuda nos jogadores anônimos? Se tu puderes, Santos, mandar essa resposta, né, eu vou ler a resposta depois. Obrigado. Eu acho importante estes grupos de apoio, porque ali você vai escutar coisas semelhantes que você sente e que você não está sozinho. Por isso que é muito importante esses grupos, como a né, e outros mais, porque você compartilha dos seus sentimentos e de todo o seu sofrimento por não fazer parte, e você vê que você não está sozinho. Você tem mais alguém que está lutando como você e que já passou pior do que você, chegou no fundo do fundo do fundo do poço. Então, você não é sozinho. Então, eles se apoiam entre si. Claro que a psicoterapia tem não só TCC, Gestalt, a análise, tem várias outras abordagens que também ajuda, precisa também ter, muitos deles precisam da medicação. Então, procurar essa ajuda, ter consciência, eu estou precisando de ajuda, eu preciso sair disso, mas você não vai conseguir sair sozinho. Então, ter essa humildade de buscar ajuda fora, né? Muito bem. Mais uma bela rodada. Deixa eu falar. Aqui eu acabei de saber, quem está aqui conversando não é o nome que eu falei, é o Evandro, que é o contato que eu estava tendo com jogadores anônimos, né? E eu estava aguardando até para ver se ele ia poder participar da live. Bom, bem-vindo, viu, Evandro? A toda a tua irmandade, muito obrigado por esse trabalho relevante que vocês têm feito de acolhida, de estar tratando desse assunto que muitas vezes deixado de lado, até pelas autoridades em saúde, né? Muito obrigado. Manda o nosso reconhecimento aos jogadores anônimos por todo esse trabalho. O Evandro está dizendo assim, as terapias são os atendimentos são de mútua ajuda, na nossa Irmandade são apenas para pessoas com compulsão em apostas, ou jogos que envolvem valores. Isso aqui é importante saber, né? Jogos que envolvem valores, né? Então, assim, hoje em dia, até uma informação para passar, viu, Evandro? Hoje em dia, até mesmo os jogos por exemplo, os jogos chamados de RPG, de realidade, jogos de realidade de um jogador, né? Jogos de jogador real. A pessoa entra e uma história, tem uma função para seguir, tem uma história e ela assume o negócio. Parece só um jogo, mas hoje em dia eles colocaram coisas para aposta, tipo, para te alcançar tal nível do jogo, tu tem que comprar um diamante, para não sei o quê, e daí passa o cartão de crédito lá, o númerozinho do cartão de crédito, e paga, e daí tu começa a gastar com uma coisa que deveria ser gratuita, né? Então, só para saber. Aqui tem mais a Clarice está dizendo, no contexto de jogos online, qual seria o limiar? Isso aqui interessante. Qual seria o limiar entre jogar de forma saudável? Porque sim, é possível jogar de forma saudável. Para se divertir e em horas de lazer, para passar para algo patológico. Quando se pode preocupar? Perfeita pergunta da Clarissa. Mais uma informação. O Evandro falou, para jogos eletrônicos são gamers adictos anônimos. Bom saber. Então tem os jogadores anônimos para a questão de jogos de aposta e tem o gamers adictos anônimos para a questão desses jogos de fantasia, né? Dessa fantasia. Obrigado, Evandro. Obrigado. Então, pesquisem também. Procurem também serviço de saúde. Mas vamos lá. Pergunta da... Clarissa. Qual o limiar entre o jogo de brincadeira e a patologia?
Vamos passar para o nosso terceiro e último bloco da live, tá? E nesse terceiro bloco a gente já pode responder a pergunta da Clarissa, tá? Isso. Nesse terceiro bloco vamos focar basicamente na psicologia, gente, tá? De acordo com a abordagem de cada um de vocês, nós trazermos para o nosso público de que forma que a gente pode ajudar, tá? Lembrando que a psicologia ela desempenha um papel crucial no tratamento, na recuperação de vícios. Tá? Ela fornece ferramentas, estratégias para lidar com essa dependência, com essa compulsão, como trabalhar as emoções, a dificuldade da abstinência, por exemplo, né? Os tipos de vícios que estão conectados com os jogos. Né? A psicologia, por exemplo, reconhece os problemas emocionais que estão envolvidos, né? Ansiedade, depressão, traumas da família, fugas de algum trauma, de alguma lembrança do passado, mesmo também, por exemplo, baixa autoestima. A baixa autoestima também influencia, né? Então, são comportamentos que envolvem as emoções e muitas vezes levam o jovem ou a pessoa a entrar na vida virtual dos jogos eletrônicos, dos jogos online, né? E desligar-se de certas situações que ela não quer enfrentar ou não quer conviver, né? Certo? Então, essa dependência tecnológica que é fruto do vício. O vício gera a dependência tecnológica, né? Então, como é que nós, da psicologia, podemos ajudar esse povo que sofre esse problema, né? Por exemplo, a fobia social, que pode estar escondida também nesse isolamento no mundo virtual dos jogos, né? Como é que nós podemos indicar alternativas para lidar com essa sensação de busca constante do prazer? Né? Certo? Eu vou passar para vocês agora, eu poderia até dar outros aprofundamentos aqui, mas vou deixar a fala para vocês, meus colegas, tá bem? Como nós podemos oferecer esse apoio emocional, essa escuta terapêutica e essa acolhida saudável para que esta pessoa encontre forças para sair do vício. Ok? Então, passo para vocês essa palavra carinhosa aí. Segue o barco. Vai lá, não fica muito tempo em silêncio, vai lá. Ok, então assim, respondendo a pergunta, qual é o limite? Tá? Então assim, tem que se estabelecer mesmo uma estratégia. O limite tem a ver com o padrão de vício. Do ponto de vista psicanalítico ou psicodinâmico, qual é a importância de uma única coisa na vida da pessoa? O que essa pessoa, né? Porque a energia que a gente tem para viver é uma só, a gente não tem várias energias, que a gente vai chamar de libido, pode chamar de outra coisa também, mas a energia que a gente usa para viver é uma só. Então, se a gente está despendendo toda a nossa energia, uma grande porcentagem da nossa energia numa única coisa, isso é sinal de que essa coisa está muito importante, ela está roubando energia das outras. E como é que tu percebe que o jogo está roubando a tua energia? No momento em que há um crescimento, tu começa investindo no jogo, sei lá, 1% da tua renda, daqui a pouco tu está investindo 5%, daqui a pouco tu está investindo 10% da tua renda, daqui a pouco tu está investindo 30% da tua renda, daqui a pouco tu está investindo toda a tua renda. Há um crescimento. No decorrer de um ano, tu percebe um crescimento no maior investimento, cada vez tu vai gastando mais naquilo. Gastando não só dinheiro, mas gastando o teu tempo, né? Antes tu tinha o jogo lá 15, 20 minutos por dia, e daí tu jogava bola, tu saía para tomar chimarrão com teus amigos, tu tinha teu namoro, envolvimento e tal. E agora, cada vez tu vai substituindo essas essa gama de atividades, tu vai cada vez substituindo o tempo com elas
cada vez colocando mais no tempo de jogo. Isso está dizendo que tu está colocando toda a energia dentro. Então, o limite é o prejuízo de todos os outros aspectos da tua vida por causa de um único, que pode ser o jogo, que pode ser o álcool, que pode ser alguma outra droga, que pode ser algum outro comportamento compulsivo que a pessoa tenha. Então, esse é o limite. Então, para saber, quando há esse prejuízo, e é outra coisa, de tu pensar em sair e perceber que tu não consegue sair. Então, esse é o segundo grande indicativo. Procure ajuda. Né? Do ponto de vista psicológico, tu vai ser acolhido num ambiente em que não vai ser julgado, um ambiente em que tu vai poder se falar, tu vai poder se abrir, ninguém vai te julgar, ninguém vai colocar peso em cima de ti. A gente não está ali, um psicólogo ele não é juiz, o psicólogo é alguém para caminhar junto para uma solução, descobrindo, né, do ponto de vista da minha linha de trabalho, descobrindo quais são os conflitos internos que deram vazão para esse comportamento que está te prejudicando tanto. O que está causando esse comportamento, fazendo com que tu se obrigue a cometer um comportamento prejudicial. À medida que a gente vai entendendo por que isso acontece, tu vai desmanchando os gatilhos que te levam a cometer esse comportamento. E gradativamente, tu vai conseguindo redistribuir a energia da tua vida, ou seja, a tua libido, para tudo aquilo que a tua vida realmente tem a oferecer e se libertando passo a passo disso. É uma caminhada, mas é uma caminhada em relação à paz, é uma caminhada em relação ao reconhecimento de uma nova vida. Ok? Procure ajuda, não fique sozinho. Me ouvem? Tá. Bom, minha abordagem é a cognitivo-comportamental, né? Talvez vocês tenham percebido, enfim. Então, as principais linhas de tratamento vão ser na identificação dos gatilhos, né, em relação ao ambiente, em relação até aos próprios pensamentos, crenças mais permissivas, né, ou que acabem deixando a pessoa, né, ali mais propensa a continuar no ato de compulsão. Elaboração de estratégias de enfrentamento, né, então a gente não só técnicas de relaxamento, mas e identificação dos gatilhos, né? A gente vai trabalhar também evitação, vai trabalhar regulação emocional, vai usar também da rede de apoio, né? As pessoas que são codependentes são importantíssimas para mim. Né, qual o significado também. Isso a gente ainda está dentro da abordagem, né, ali pensando nas crenças, né, ali o que vai atrapalhar, o que pode ajudar dentro desse conteúdo interno da pessoa, né, também utilizar daquilo que ela tem de pontos positivos para trabalhar a resiliência, né, frente a isso. E o aumento do repertório comportamental, que ainda fala um pouco das estratégias de enfrentamento, né, mas pensando também que a gente não consegue trabalhar a saúde mental só nessa via, mas precisa utilizar também de uma boa qualidade de sono, de uma boa alimentação, né? E atividade física também, são coisas que são primordiais, né? É um conjunto de coisas que vai facilitar e aumentar a probabilidade de sucesso no tratamento. Em suma, eu acho que é isso. Tatiana? Então, dentro da minha abordagem, da minha visão, eu vejo que, juntando com a pergunta da Clarissa ali, né? Quando saber, né? Se é sadio ou não? Quando me traz prejuízo e eu não consigo colocar limite, onde me traz irritabilidade, ansiedade, depressão, me traz um fundo de tristeza, quando existe essa codependência dos jogos, né? Então é aí que você deve procurar ajuda. Mas como disse uma pessoa, Elisete ali colocou sobre a negação, né? Existe a negação. Todos que têm um vício, que tem uma compulsão, seja ele de comida, seja ele de bebida, de droga, tem a negação.
Até a doença a gente passa pela negação, né? Quando eu tive câncer, também passei pela negação da doença. Faz parte de nós, indivíduo. Então, essa negação, quando você vê que você nega, você não quer enfrentar a realidade, então é o momento de buscar ajuda. E dentro dessa ajuda, eu acho que é muito importante, é uma escolha de cada indivíduo, mas eu acho que é muito importante fazer exercício. O exercício ajuda muito, muito mesmo, refazer a sua vida. E a pessoa que é profissional, que vai estar com você, vai ajudar a você recomeçar a sua vida de uma maneira totalmente diferente. Diferente do que passou, tendo outro olhar. Então, o exercício físico, a arte-terapia também pode entrar, um novo curso na faculdade. Então, tem vários meios para te ajudar a sair do vício. Então, não está perdido, não se sinta perdido, sinta que tem solução. Para tudo tem solução, só não existe solução para a morte. Então, se você se encontra nesse estado, saiba que tem solução. Busque ajuda profissional e você vai conseguir vencer. Muito bem, estamos chegando a uma horinha de live, né? Indo para o nosso encerramento, já com muita contribuição, a gente poderia falar mais, né? Mas vamos abrir então a última rodada, que é da mensagem final, né? A gente podermos encerrarmos nossa live com uma boa esperança de que muitos se sintam beneficiados com o nosso apoio também, né? Então, eu particularmente sou psicólogo também e também atuo dentro da abordagem humanista, né? E nós, da abordagem humanista, a gente foca bastante nas forças e fraquezas do ser humano. Tá? E nós queremos, por exemplo, focar na ideia de que é possível, sim, você ter forças para sair do vício. Né? Então, nós buscamos incentivar a autoestima, o autoconhecimento, né? Para que você encontre na sua vida capacidades, dons, talentos, né? Que te ajudem a se reerguer desse processo, dessa dependência. Né? E entender que a vida tem muito mais para oferecer do que apenas o mundo virtual dos jogos online, que aparentemente nos satisfazem em grau de prazer. Né? Mas nós temos a consciência de que a vida é muito mais do que o mundo virtual. E o prazer real está na vida real também. Né? Então, o que nós buscamos e incentivamos é mostrar empatia, mostrar compreensão, né? Reconhecer a dor do próximo, né? Por um processo de compaixão também terapêutica, né? Estar disponível para ouvir, oferecendo esse suporte e dizendo a você que está sofrendo que nós estamos ali para te ajudar a resgatar a tua própria força. Reconhecer a tua força interior sem julgamento, sem críticas, focando somente na ajuda e no incentivo. Né? Esse é basicamente o caminho que a psicologia humanista procura incentivar. Então, quero abrir essa última volta de fala aí, né, nessa mensagem final. Né? Não desista de você. A vida vale a pena. Então. Segue para vocês, colegas, então, a fala final. Posso dar uma fala? Com licença? Eu já passei pelo câncer, eu sei que é uma luta. O viver é uma luta, né? E quero falar para todos que conhecem ou que passam por isso, que é um dia de cada vez. Hoje é o dia para você vencer isso. Amanhã é outro dia. A gente às vezes quer forma milagrosa, mas o milagre é por dia, é segundos, é agora, é aqui.
É nesse momento. Então, existe solução sim. Basta você abrir seu coração e desejar. É um dia de cada vez. E você vai conseguir. Teve alguém que falou ali sobre oração, acho que foi o Wagner. Então, oração também faz parte. Então, a oração, esse autoconhecimento de quem é você, quem é a sua essência, para quem trabalha com a subjetividade, o que é a sua subjetividade, quem é você, qual é a sua missão no mundo aqui, né? E nesse autoconhecimento você vai encontrar a sua energia, a força que habita em você para vencer tudo que é tipo de vícios. Que os vícios estão aí batendo nas nossas portas. A gente sai num, pode cair em outro. Mas, enfim. Então, nesse autoconhecimento, você vai conseguir vencer e saber quem você é. Quem você realmente é. Tocar a sua essência, tocar a sua energia. E a oração faz parte. Um caminho belíssimo de autoconhecimento também que ajuda. Então, eu gostaria de terminar minha palavra falando isso. É um dia de cada vez. Ou, se você caiu, não deu certo, começa tudo de novo agora. Então, é assim, é um passo de cada vez. Eu acredito nisso também, sabe, Tati? E me chamou a atenção dessa colocação, tanto da parte do aspecto religioso, que isso faz parte também, né? Os vícios, eles acabam ocupando o lugar de outras coisas e a gente vai se afunilando e com isso a energia da vida vai se esvaindo por esse funil. Nós somos chamados a gradativamente, um dia por vez, voltar. Eu gosto de usar como parâmetro um tripé, né? Um tripé é uma coisa que se tu tira um das pernas, tudo cai. E nós somos uma estrutura física, nós somos uma estrutura mental, mas também nós somos uma estrutura espiritual e social. Então eu costumo dizer assim que qualquer doença, dependência de jogo, dependência de aposta, apostador compulsivo, é uma doença, e também todas as outras se trabalha dentro de um aspecto de tripé. Qual é o tripé? Primeiro, como é que está o meu corpo? Será que eu preciso tomar alguma medicação? Fazer uma avaliação, porque às vezes pode ser questão de repor alguma coisa que esteja faltando ou reequilibrar alguma coisa. Então, precisa sim de uma avaliação médica. Como é que está a minha cabeça, meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções? Eu preciso de uma orientação psicológica. É o segundo pé desse tripé. Mas o terceiro pé é estilo de vida. E nesse estilo de vida entra o que o Evandro trouxe para nós, né, de fazer parte de um grupo que entende, e que como é que é o nome aqui que falou? Foi o Wagner, falou, e viver a tua espiritualidade, ver o teu propósito de vida, tua relação com o divino. Isso é estilo de vida. Foi falado pela Tati também de atividade de esportiva, lazer, estudo. Isso é estilo de vida. Né? Um dia de cada vez, mas lembrando que a tua vida é muito mais valiosa do que um prêmio de aposta. A tua vida é muito maior do que qualquer fantasia que um jogo possa te oferecer. A tua vida é maravilhosa e tem valor. Não está sozinho, procure ajuda, porque um dia de cada vez, como falou a Tatiana, tu vai poder reconstruir esse tripé, fortalecer a tua parte física, a tua parte psicológica e a tua vida em geral, espiritual, social, de lazer. E conte conosco. Obrigado por me ouvir até aqui, por nos ouvir até aqui. E conte conosco. Comente aqui embaixo os próximos assuntos. Obrigado. Também, colegas. Muito bem, Então, Fernanda. Complementando, né, a fala dos colegas, belíssima. É isso, né? É um dia de cada vez, realmente. Então, algumas dificuldades, alguns obstáculos vêm para um crescimento maior. Então, acredito que muito também do nosso trabalho vai, né, nessa direção de conseguir incentivar, motivar para a mudança que muitas vezes é necessária. A gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer lá no final do objetivo, mas é segurar, né, a mão, andar junto mesmo, né, dizer eu tô aqui, então vamos junto. A gente passa junto pelo que tiver que ser, né? Claro, nunca no lugar do outro, porque isso é impossível, mas estando ali como um apoio, suporte necessário para o que daí vier, né?
Então, um dia de cada vez, porque o mais importante é o processo, é onde a gente realmente está vivendo, muito antes do objetivo. É aqui que a gente está, né? É no agora. Mudança de estilo de vida é essencial também quando a gente fala nesse assunto. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Um dia de cada vez também. Muito bem, então é com muita alegria que nós estamos chegando ao final da nossa live, né? E dizer para todos e todas que estão nos ouvindo, né? A equipe Mente Viva é um grupo de profissionais unidos que trabalha coletivamente pensando na sua saúde. Então, conheça a equipe Mente Viva, procure o nosso Instagram, Equipe Mente Viva 2024. Tem muitos vídeos, tem muitas lives gravadas lá no Instagram. Você pode olhar, pode compartilhar. Se você gostou, compartilhe nossa live, divulgue para nós também. Nós contamos com você para podermos ajudar cada vez mais pessoas, né? Então, conheça a nossa equipe também no YouTube e no Instagram. Contamos com vocês e ficamos à sua disposição para novos temas e novas lives aí, ao menos uma por mês, todo mês pode contar conosco. Obrigado, colegas, um grande abraço e saímos nossa live. Obrigado, tchau.